Fala galera, aqui Vitinho Marechal, passando aí nesse início de semana pra gente bater um papo, né? E vocês estão vendo aqui eu como torcedor alvinegro, né? Então pensei, né, nesse momento do Botafogo. Eu sempre falo, escolho algum assunto, o Vasco, o Flamengo, o Botafogo, o Fluminense. Eu acho que é um momento muito decisivo por tudo que vem acontecendo aí com a chegada do Renato Paiva, desconforto com a torcida, né? Eu acho que o limite, as improvisações sem limites, né? Tem um porquê isso, né? Jogos decisivos na Libertadores, retorno de alguns jogadores que não entram, ele improvisa jogadores que não têm as valências, o plano estratégico e a estratégia, plano de tática e a estratégia de jogo, né, são diferentes e tem que correr junto. Tudo isso a gente vai conversar um pouco. O jogo decisivo, né, contra Estudiantes e contra a Laú é necessário. O ano passado o Botafogo foi buscar, né? Jogamos fora, tivemos que buscar o resultado fora do tapetinho. Já podemos falar, caiu no tapetinho, já era? Tudo isso a gente vai alinhar desse bate-papo que a gente vai ter aqui sobre Renato, Botafogo. Mas antes disso, né, vocês sabem que Marechal faz parte do cunho social ASSAB, Associação Solidários Amigos de Betânia, um projeto de 25 anos aqui na Ladeira da Freguesia, na 375, aqui em Jacarepaguá, onde eu moro, na freguesia, e é um momento muito gratificante eu fazer parte das oficinas profissionalizantes e usar o meu canal, esse canal 442, e também o Marechal Glorioso, para falar do projeto, apresentar os irmãos acolhidos de Rua Independência Química. Então são 90 homens que nós cuidamos, né? Eu já estou há 15 anos no projeto, o projeto tem 25. É um momento muito difícil porque ele entra ali para pedir ajuda e a porta fica aberta para essa luta. Tem que vir dele também de querer, porque a porta fica aberta para sair, a gente não vai atrás do cidadão, tá? Então nesses 25 anos recuperamos 6 mil homens, dá 250, 240 por ano. É uma luta árdua e a gente não tem ajuda de governo. A gente mesmo nos cotizamos, pedimos auxílio. Então eu uso meu canal, vocês podem ver nos vídeos gravados, tem sempre na descrição lá o Pix doação, quem quiser se associar, e também o link do Pix na tela dos meus estúdios de gravação das lives, de pré-jogo, pós-jogo e de convidados. Valeu? Volto daqui a pouco para a gente bater um papo sobre esse fogão. Valeu, abraço! Eu sou sempre assim, eu não fico deprimido nas derrotas e não fico eufórico nas vitórias. Sou assim, tento ser equilibrado e tento olhar para o meu trabalho com consciência do dia a dia, sabendo quem tenho à minha frente, conhecendo-os cada vez melhor e tomando as melhores opções. Portanto, é isto, é melhorar nestes aspectos que nós temos melhorado, mas também há uma coisa que é verdade: nos últimos 5 jogos temos 4 vitórias. Nós nos últimos 5 jogos temos 4 vitórias. Podes-me dizer assim, e as exibições? Isso é outra coisa. Mas então temos de dizer assim: quando a equipa ganha e não joga bem, a equipa não jogou bem. Quando a equipa joga bem e não ganha, a equipa não ganha, não interessa jogar bem. Então posicionamos-nos aonde? Então estamos sempre na linha de tiro, não é? É isto, é um bocadinho isto. O que me interessa é mesmo que não jogues bem, ganhes. Mesmo que não jogues bem, ganhes. Compitas constantemente. E, portanto, para o que aí vem a gente tem que competir. Estudiantes a encontrar o refrescar de algumas peças, a seguir vem Flamengo e por aí fora. Não há como. Fala, família alvinegra. Marechal voltou aí para a gente bater esse papo. Muito importante esse momento do Botafogo, muito decisivo, muito checkmate, né? Até para efeito da continuidade do Botafogo na Libertadores, né? A aceitação melhor pela torcida do Renato Paiva, né? Então você tem um jogo de muita expectativa, né, do Botafogo, que é um momento de limite, e o Botafogo, digo eu, que não está pronto como um todo, né, para esse jogo. Eu digo assim no sentido de organização, né, distribuição tática, capacidade de estratégia de jogo, né, alguns jogadores ainda muito desequilibrados fisicamente e desempenho técnico, né? O nosso famoso último terço
a gente acaba errando, as decisões equivocadas, às vezes quando tem 4 contra 3, ou numa jogada mais tramada, erra-se em demasia, acusamos isso, né, a passividade lá contra o cara bobo, e outras situações de jogos que a gente não viu um desempenho adequado. O sonho, acho que de todo alvinegro, é ver aquele jogo tático, né, desempenho contra o Palmeiras, que foi uma expectativa, porque nós vínhamos do amistoso, primeiro amistoso contra o Novo Horizontino, por sinal, Marechal foi. Existiram algumas movimentações do Santos, o encaixe aí do PK, o PK jogou de meia, fez 2 gols, mas foi um espalho de erro de posicionamento, mas o Botafogo se viu em muitas dificuldades quando o time, né, o adversário jogou como jogou o Novo Horizontino, todo esse recorte para a gente lembrar. Jogou o Novo Horizontino ali de 3-5-2, ou seja, tinha sempre 5 jogadores por dentro. Passamos esses problemas nos jogos subsequentes do Campeonato Brasileiro, vimos isso contra o Juventude, aceleramos o jogo no segundo tempo do Juventude, mais a cara do jogo proposto pelo Botafogo que nós vimos. Também não estou dando comparação, estou só dando um recorte, como 2024, aquele jogo agressivo, bloco alto, defesa, marcação pós-perda no campo do adversário, que é peculiar ao trato do Botafogo Way, que todo mundo sonha ver isso, até o boss, né, que o John Teston, que é esse, é o perfil. O treinador recebe jogadores que são contratados pelo scout, dentro da realidade que o Botafogo entende. Nós tivemos a troca, né, a reformulação do plantel com jogadores mais jovens, estão voltando, alguns jogadores estão voltando agora, não sei se vai encaixar, ele está tentando fazer alguns encaixes com alguns jogadores que eu acredito que não tem a valência. O exemplo, você botar o Jefinho do lado direito, Jefinho é um jogador que não foi formado, não passou por divisão de base, então os fundamentos dele, né, de equilíbrio, né, o que eu falo para vocês, gesto técnico do Jefinho pelo lado direito é bem diferente quando ele acelera o jogo do lado esquerdo, ele tem mais equilíbrio, né, ele vindo da diagonal, pisando na bola, aquele jogo agressivo e intuitivo do Jefinho. Acho que esse encaixe pelo lado direito capacita muito mais um jogador que é formado, já veio de seleção brasileira, que é o Natan, me impressionou bastante. O lado do Natan jogando pelo lado direito, ele faz o segundo atacante, ele recompõe, ele tem um periférico do jogo muito mais de entendimento que o Jefinho. Eu acho que nessa condição de jogo pelo lado direito, ele está mais pronto para exercer qualquer formato tático ou estratégia de jogo pelo lado direito. Ele, o Vitinho, acho que capacita mais, ele tem o drible, ele tem a profundidade, já que ele é destro, ele vai por dentro, ele faz o segundo atacante, ele ataca o espaço, como nós vimos no jogo do Internacional. Ele até fazia um golaço, ele chegou a driblar o zagueiro, driblou o goleiro, acho que ele perdeu o ângulo, se eu não me engano. Enfim, então a gente precisa encaixar, tem que acertar também. O Marlon Freitas fez 2 lançamentos, ok, 2 lançamentos de um time B, vamos entender, de um time B do Internacional que conseguiu capacitar suas ações ofensivas até o campo do Botafogo. O Botafogo jogou praticamente com um time base, com uma espinha dorsal base, com alguns jogadores voltando ou fazendo algumas funções um pouco diferentes, como o Arthur mais por dentro, né? O Arthur fazendo meia ponta de lança, pegando a bola mais de transição, o Cuiabano encaixado do lado esquerdo, precisa ver mais um pouquinho para dentro, como ele fez agora nesse jogo. Eu acho que ele na frente do Alex Telles, eu acho que a recomposição dele vem meio atabalhoada. Acho que ele já ficando nessa meia esquerda já ajuda o Marlon Freitas a ficar mais centralizado, porque o que eu digo para vocês, futebol é um sincronismo de trás, meio e frente. Você tem que ter o plano tático e a estratégia de jogo, porque elas são diferentes, mas tem que correr juntos, porque você tem que saber quem é que está do outro lado, o que seu adversário faz de bom. Eu digo, o perfil do Roger Machado, contando o Roger porque foi o último jogo, é um bloco alto, né? Independente se você reserva ou titular, é um jogo agressivo pelos corredores, sendo Aguirre, ou sendo Bernabé, ou sendo Ramon, enfim, qualquer jogador que participe, isso é treinado. Todos os times têm a sua essência, então tem a capacidade que o treinador passa isso para o seu grupo. Então o que eu quero dizer é o seguinte, Renato Paiva acertou muito pouco, errou mais em virtude da teimosia
por alguns momentos tem encaixado alguns jogadores que não têm valências de processo de aceleração de jogo, de processo de intuitivo, ou seja, de quebrar linhas, como o caso do PK. O PK, dentro do contexto, com todos os jogadores, o Wendel, todo mundo aí, ele vai ser um terceiro reserva na segunda linha do meio campo do Botafogo. Acho que o Botafogo também errou a mão, abdicar tanto tempo de botar o Alan para jogar. É um cara internacionalmente conhecido, um cara que jogou Premier League, está acostumado com pressão, não vai se desequilibrar no jogo. Se errar uma situação, você não vai ver ele errar seguidamente, como a gente viu o PK, posicionamento errado. Porque quando você bota o cara num posicionamento errado, que não é a dele, como que a gente entende mais no futebol, que não é a capacidade dele, ele acaba atrapalhando as outras partes, porque o treinamento é dividido em quadrantes ou losango, dependendo do que o posicional que o Renato Paiva usa. Então ele acaba destruindo, entre aspas, a capacidade de construção da jogada ofensiva, ou do último terço, ou do jogo que vai sair lá de trás, propondo, como o Botafogo faz normalmente, aquela linha de 3, bota o Gregory para dentro, quer dizer, quem está jogando agora é o David Ricardo e o Jair Cunha, o garoto que veio do Santos. Mas normalmente é o Sopa de Tamanco, mas está machucado, não sei se ele vai jogar contra o Estudiante, de repente, eu acho que ele só volta para o Mundial, se eu não me engano. Então tem alguns encaixes que o Botafogo já consegue fazer. Acho que o Botafogo ainda está pendente aquele jogo do Marlon Freitas mais à frente, mais centralizado para poder municiar. Ele não é um cara driblador, mas é um cara de percepção do jogo, aceleração pelos corredores, a bola em cima do Vitinho, em cima do Arthur, está centralizando mais o Arthur, que talvez seja uma ideia, já que o Arthur não puxa corredor direito por profundidade com a perna direita, ele já faz o facão para a direita e está batendo na linha defensiva do time adversário, então ele está perdendo tempo o Botafogo. Ele nessa aceleração por dentro melhorou muito do 1 para 1, né? Então talvez seja um acerto já do Renato Paiva. Então vamos entender isso, vamos entender que o Botafogo está no 8º colocado, já está na primeira página do Campeonato Brasileiro, que é um plano até a chegada do Mundial. Temos aí mais 4 rodadas, né? Tem um time difícil, né? Eu falo, além de ser rival, o Flamengo, depois tem um capital para jogar na Copa do Brasil, e tem outras situações. Acho que o último jogo é contra o Mirassol, a última rodada, 12ª, que o Mirassol está fazendo um excelente trabalho, jogando nas suas dependências, quase imbatível. Valeu, galera, esse é o papo que eu queria bater com vocês. Espero que tenham gostado desse desenvolvimento que eu fiz aí sobre o nosso querido Botafogo. Vamos entender que é jogo de limite, quarta-feira, jogo decisivo também contra a Laú. Botafogo depende dele, e a torcida sabe disso, tem que ter peso de camisa, e conto com todos vocês. Quem ainda não fez a inscrição no canal do Marechal, canal, _442 lá no YouTube, e me siga no Instagram. Fogo neles, galera, abraço!